Olá, minha querida, olá, meu querido, tudo bem com você? Professora Renata Orsi aqui falando. Vamos corrigir as suas questões da prova de analista do TRT2, Direito do Trabalho. A Sandy está participando aqui hoje também. Gente, eu vou ter que correr, tá? Eu tenho meia hora só e as questões são muito complexas, muito longas, então não dá pra gente ficar lendo e tal. Eu vou meio que respondendo aí com você. Tô com o gabarito aqui na mão pra gente. Opa, peraí que eu tô com o material errado, tô com a prova de técnico, deixa eu só trocar. Tô com o gabarito aqui na mão pra gente ver se tá tudo certo ou não, só pra você se situar. Estou trabalhando com as questões de número 31 até 40 não, 39, tá? 31, 10 questões, então 31 a 39. Não, 9 questões, né? Isso, é isso aí, 9 questões, tá aí. Eu cismei que eram 10, que eu achei que ia até a 40, mas não. Então vamos lá, essa daqui a gente tem a questão do Andy, né, que foi contratado em 4/3/24 por uma empresa tal. O que nos interessa saber? Rescisão por mútuo acordo, né? Eles decidiram fazer a rescisão por mútuo acordo no dia 9/5/2025. Eu tenho até uma crítica a fazer essa questão. Não é caso para anulação, mas eu tenho uma crítica a fazer. E o aviso prévio foi indenizado, né? E o termo de rescisão do contrato de trabalho foi assinado na mesma data, no dia 9/5/2025. A empresa pagou as verbas rescisórias apenas em 23/5/2025. Bom, o que a gente tem que perceber aqui? É uma rescisão por mútuo acordo. Portanto, você pode anotar aí artigo 484-A da CLT. Artigo, eu não vou ficar passando para minha lousa, tá? A gente tem pouco tempo, então eu vou só falando dos artigos. 484-A da CLT é o artigo que trata da rescisão por mútuo acordo. E basicamente eles vão te perguntar a respeito das verbas, né, que são devidas. Então, na rescisão por mútuo acordo, o que a gente precisa lembrar aqui? Quais são as verbas devidas? Vamos ver as alternativas? Letra A. Metade de todas as verbas rescisórias. Gente, eu não vou nem ler mais essa alternativa porque não é ela. Na rescisão por mútuo acordo, você não tem direito à metade de todas as verbas rescisórias, só de algumas delas. Então, quando você está fazendo a sua prova, você tem que já pensar nisso e já tirar da frente. Não é essa. E a B? Metade de todas as verbas rescisórias? Também não é. Não é a A, não é a B. E a letra C? Pode ser. Por quê? Na rescisão por mútuo acordo, eu tenho direito a metade do aviso prévio indenizado, que foi o caso dele, e metade da multa do FGTS, tá certo? Valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento do de até 80% do valor dos depósitos do FGTS. Tá tudo certo aqui. Só que ele não é autorizado a ingressar no programa do seguro-desemprego, tá certo também. Aí vem, até aqui tá tudo certo, você percebe? Tudo isso aqui tá certo. Antes da gente ler o restante, deixa eu ver a letra D. A D não é. Recebimento de todas as verbas decisórias integrais? Não é. Concorda? Até aqui tá tudo certo. Essa daqui, beleza. A D não é. E aí? Metade do aviso prévio indenizado e da multa, valor integral das demais verbas, levantamento de 80% do FGTS. A E também tá certo. Então, eu tô entre C e E. O que muda? O prazo. Sendo que o prazo para pagamento, na letra C, sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 14/5, pois a rescisão por mútuo acordo altera o prazo legal reduzindo para 5 dias corridos. Não é. A rescisão por mútuo acordo não altera o prazo para pagamento das verbas rescisórias, que continua sendo de 10 dias. Portanto, não é essa alternativa, tem que ser a letra E. Concorda? Vamos ver? Sendo que o prazo para pagamento dessas verbas seria 19/5, segunda-feira, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente ao seu salário. Gente, tecnicamente, não é assim que funciona, tá? Porque tecnicamente o prazo de 10 dias é contado do término do aviso prévio. Mas como está em debate essa questão do TST, eu vou aceitar como correta essa alternativa. O TST está debatendo se conta da comunicação da rescisão ou do término do aviso prévio. A FCC demonstrou que ela perfilha do entendimento de que é da comunicação da rescisão. Ai, mas como é que eu ia saber o entendimento da FCC? Você não precisa saber, todas as outras estão erradas, evidentemente. Então, você sabe que não reduz para 5 dias, você sabe que o prazo é de 10. Agora, se é dia 19, se é dia 20, se é dia 30, o que me interessa é, a única alternativa correta é a alternativa E.
Lógico que, assim, a FCC é boa nisso, tá? Ela sabe que tem o debate. Só que todas as outras alternativas estão totalmente erradas. Então, ela sabe que existe o debate, mas ainda assim ela colocou de uma forma que não tem erro, que não tem como anular a questão. Portanto, a alternativa correta da questão de número 31 é letra E, de elefante. Ok? Resolvido? Então tá bom, vamos ver essa daqui. Ah, essa aqui é legal. É da periculosidade. Fazia tempo que não caía. Basicamente, o Claudinei, ele atua como vigilante e ele recebe um adicional de risco. Ó. Adicional de risco equivalente a 20% do salário em decorrência de previsão de acordo coletivo de trabalho, norma coletiva. Em razão disso, a empresa falou, eu não vou pagar o adicional de periculosidade. Você sabe que o vigilante tem direito ao adicional de periculosidade de 30%. Só que a empresa dele falou, não vou pagar o adicional de periculosidade, que está no artigo 193 da CLT. Inclusive, pode anotar aí, o fundamento legal dessa questão é 193 da CLT. Aí a empresa falou, eu não vou pagar, porque eu já estou pagando o adicional de risco. Só que tem um cuidado que a gente tem que tomar. O adicional de periculosidade é de 30%, esse adicional de risco é de 20%. E aí, como é que fica? Pois bem, a própria CLT prevê isso lá no artigo 193. A empresa não pode simplesmente trocar os adicionais. O que ela pode fazer é compensar valores. Então, ele teria direito ao adicional de periculosidade de 30%, ela está pagando adicional de risco de 20%. Ele não vai somar e receber 50%, mas vai compensar valores e vai receber o equivalente, digamos assim, a 10%, ok? Vamos ver aqui quais são as alternativas, ó. Então, letra A. Considerando a disposição da legislação, tá. Letra A. O Claudinei não tem direito adicional de periculosidade? Não. Ele tem direito. Fala aqui, ó. Vamos só ler completo, né? Não tem direito adicional de periculosidade, pois recebe adicional de risco, que é proporcional ao tempo de exposição, além de ser vedada a acumulação. Não, ele tem direito sim. B. Somente tem direito adicional de risco, previsto em norma coletiva ao tempo e não ao adicional de periculosidade, que só se aplica a trabalhadores expostos a inflamáveis, explosivos, besteira. Vigilante também tem adicional de periculosidade, repito, tá no artigo 193. C. Tem direito ao adicional de periculosidade, beleza. Aí vem aqui, ó. Mesmo que a exposição a condições de risco seja apenas de forma intermitente, não sei. Vamos deixar. Sendo que o adicional de risco recebido por força de norma coletiva pode ser descontado ou compensado. Parece que tá certo, mas eu tô em dúvida com esse negócio de forma intermitente. Vamos ler o restante? D. Tem direito ao adicional de periculosidade somente nos dias em que está trabalhando no turno do dia, período em que o risco de assalto é maior. Ah, não, vai tomar banho, nada a ver. Tira, esquece isso aí. E. Tem direito ao adicional de periculosidade, independentemente do turno de trabalho, sim, mas sempre proporcional ao tempo de exposição ao risco? Não. Erradíssimo isso aqui. Por que erradíssimo isso aqui, Renata? Súmula 364 do TST. E aí já vale para eu te dizer que a correta é a C, tá? Súmula 364 do TST estabelece que o adicional de periculosidade é pago ainda que em contato intermitente com agente nocivo, que é o que tá aí, e nunca é proporcional, ele é sempre integral. Então, 30% tem essa. Ah, não, mas eu só fico 80% do meu tempo, então vou pagar só 24% a título de adicional de periculosidade. Não, adicional de periculosidade, súmula 364, é sempre 30%, sempre integral. E, como o Claudinei já recebe o adicional de risco, pode haver a compensação ou dedução dos valores por ele já recebidos. Mas ele tem direito adicional de periculosidade por ser vigilante. Então, repetindo o artigo 193 e súmula 364. Alternativa correta, deixa eu conferir aqui no gabarito. Eu sempre gosto de olhar o gabarito, porque às vezes eu posso errar, a FGV pode errar e a gente pode pedir uma anulação, né? Letra C. É a letra C, tá certinho. Concordo com a resposta que a banca deu. Está perfeito. Tudo bem? Então, vamos para a questão de número 33. PLR, é isso? Ah, não. Oh, gente, eu tô lendo a 34, ó, que louca. FGTS, tranquilo. Tudo aí tá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. São as hipóteses de saque do FGTS. Artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Vamos lá. Então, a gente tem 4 empregados e a gente precisa saber quem pode movimentar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Primeira, a NET foi dispensada sem justa causa. Não tenho dúvidas de que essa moça, irrelevante o tempo dela ali, de que essa moça, a NET, pode sacar o fundo de garantia. Então, ó,
eu tenho certeza de que pode ser a A, pode ser a B, só não é a C. Só não é a C, tá? Então, A, B, D e E podem ser. A NET, ela pode sacar. Bernardino, que tá trabalhando ainda, teve o contrato suspenso para layoff. Qualificação profissional. Artigo 476A da CLT trata do layoff, né? Suspensão do contrato para qualificação profissional. Será que pode, gente? Será que o Bernardino pode? Eu ia fazer um suspense, mas se eu fizer um suspense, a gente não vai conseguir resolver a questão. Não pode. Não tem previsão no artigo 20 da Lei 8.036 para o empregado que fica com o contrato de trabalho suspenso para qualificação profissional, que a gente chama de layoff, 476A da CLT, sacar o FGTS. O que ele recebe é o valor correspondente ao seguro-desemprego, como se fosse um seguro-desemprego, é bolsa para qualificação profissional, mas ele não saca o fundo de garantia, então Bernardino não saca, tá? Eu ia tentar fazer um suspense, mas não ia dar certo. Você vai entender por quê. Carola, que também está empregada, câncer de mama, neoplasia maligna, tá no artigo 20, que o empregado ou seus, como é que fala? Seus dependentes? Acho que fala dependentes, isso. Empregado ou seus dependentes, se tiver um diagnóstico de neoplasia maligna, que é o caso aqui da Carola, tem direito ao saque do fundo de garantia. Então, gente, não ia dar para fazer. Eu tô ainda pensando se dava para fazer o suspense, não dava. Ó, a NET tem direito, Carola tem direito, a NET tem direito, mas o Bernardino não tem, né? Então já dá pra gente tirar. Ou é a A ou é a D. Porque fala aqui apenas a NET, né? Então é a ou é a D. Acho que eu já até sei qual é, porque eu li sem querer da Dinorá. Dinorá era esposa do Ernesto, que morreu. E ela é a única dependente. Ela vai sacar o fundo de garantia dele. Tá no artigo 20. É redação do artigo 20. Então, eu acho que é a letra D, ó. Anete, Carola e Dinorá. Não é isso? Deixa eu conferir aqui com o meu gabarito. É isso mesmo. Anete, Carola e Dinorá. Bernardino não, é o único que não pode, coitado, porque não tem essa previsão na lei do FGTS. Repito, tudo artigo 20 da lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, tá bom? Sigamos aqui. Nossa, questão grandona. Questão de número 34. A empresa Maxi firmou um acordo coletivo estabelecendo uma PLR. Essa aqui é da PLR. Isso. Com previsão de pagamento da PLR apenas aos empregados com contrato de trabalho ativo na época do adimplemento da parcela e excluindo o direito ao pagamento de PLR proporcional para os trabalhadores com contrato de trabalho extintos antes do adimplemento. Ai, que legal. Tá. No mesmo acordo, existe previsão de pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo para todos os empregados da empresa submetidos a condições insalubres de trabalho, independentemente da natureza do agente e do tempo de exposição e seus efeitos. Eu tenho certeza que muita gente deve ter errado essa questão. É sobre validade de acordo coletivo de trabalho que está restringindo direitos dos trabalhadores. Por que eu sei que muita gente deve ter errado? Porque tem até súmula do TST que acabou sendo superada pelos novos entendimentos do STF e do artigo 611-A da CLT. Pode anotar aí para mim essa questão, ela vai ser fácil da gente resolver depois da explicação que eu vou te dar. Ela é fundamentada no artigo 611-A da CLT e no tema de repercussão geral 1046 do STF. Então, repito, artigo 611-A da CLT e tema de repercussão geral 1046 do STF. Basicamente, o tema de repercussão geral diz que o sindicato pode negociar para pior, né, para piorar a vida do trabalhador, qualquer direito que não seja indisponível. Guarda isso, qualquer direito que não é indisponível pode ser negociado para pior. E o 611-A é quem diz quais são esses direitos. Um deles é a PLR e outro é o adicional de insalubridade, é o enquadramento do adicional de insalubridade, em grau mínimo 10%, em grau médio 20% ou grau máximo 40%. Quer ver como ficou fácil? Alternativa A. Somente a cláusula de PLR é válida porque o restante é direito disponível? Não. Porque ela é direito disponível? Não. A outra também é válida. Tanto a PLR quanto o adicional de insalubridade são direitos disponíveis conforme o 611-A da CLT. Então, B. Tanto a cláusula sob restrição de pagamento de PLR
como a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade. São direitos disponíveis. Letra B. A gente vai até ler as outras, né? A validade de ambas as cláusulas depende de homologação, porque a prevalência do negociado sobre o legislado foi admitida com restrições, não. D, a cláusula que estipula restrições da PLR é de imediato, insalubridade só terá validade após não sei o que lá, não. Nenhuma das cláusulas é válida, não, gente. É a letra B. Deixa eu conferir aqui. Essa é a 34, né? Letra B, exatamente. Não tem jeito, tá? Aqui hoje a reforma trabalhista autorizou o sindicato a negociar ambas as matérias que estão aí e o STF chancelou essa negociação na tese de repercussão geral 1046. Então, não tem jeito, é a letra B de bola, que não tem discussão, certo? Ah, mas não tem discussão. Quem respondeu outras alternativas muito provavelmente está parado no tempo pré-reforma trabalhista e pré-tema de repercussão geral. Então, tem gente que fica revoltado, fala, mas não pode, não sei o quê, tem súmula do TST, tinha mesmo uma súmula sobre PLR, mas ela caiu com o novo entendimento do STF. Então, não tem choro, não tem o que fazer, a única alternativa correta é a B, certo? Seguindo aqui, porque a gente tem pouco tempo e muita questão. Questão de número 35, estabilidade. Vamos lá, direto ao ponto, tá? Vamos ver quem é que tem estabilidade. Então, a gente tem, basicamente, o Raoni, que sofreu um acidente de trabalho. A Sidnalva, que foi eleita membro suplente da CIPA. A Tiane, que descobriu estar grávida no curso do aviso prévio. O Gutenberg, que foi candidato a dirigente sindical. E a Ariadne, analista de projetos, que foi eleita membro da comissão de representantes de empregados na empresa. Tá. Então, vamos lá. Temos 5 questões aqui envolvendo estabilidade. A gente vai ter que ir uma por uma, tá? Ariadne. Quem que é a Ariadne? Letra A. Ariadne tem direito à estabilidade no emprego até 13/11/2025. A Ariadne é a que é membro da comissão de representantes de empregados na empresa. Tá. Vamos fazer o seguinte, essa é a estabilidade mais esquisita de todas. É uma estabilidade nova, inclusive. Então, vamos deixar ela de lado e vamos ver as outras. Ih, peraí que meu computador tá querendo atualizar. Deixa a Ariadne quieta, deixa a A quieta. Vamos ver a Sidnalva? Sidnalva, quem é? Membro suplente da CIPA. Tá aqui, ó. Ela não tem direito à estabilidade no emprego? Ela tem sim. Súmula 339, item 1 do TST. Pode marcar aí. Súmula 339, item 1 do TST, diz que o membro da CIPA e o seu suplente têm estabilidade. Então, meu querido, e também o artigo 10.2A do ADCT, tá? Então, essa aqui tá errada, porque ela tem sim estabilidade. Não é a B. C, vamos ver, a Tiane é a grávida, né? Isso daí. Tiane confirmou a gravidez no curso do aviso prévio. E a empresa não sabia que ela estava grávida. Problema da empresa, né? Tema de repercussão geral 497 do STF, o empregador não precisa saber que você está grávida. E problema da empresa número 2, ela confirmou a gravidez no curso do aviso prévio, artigo 391A da CLT. Ela é estável, sim senhor, sim senhora. Repetindo tudo, tá? Primeira coisa, 391A da CLT, artigo 391A da CLT, assegura a estabilidade gestacional quando a gravidez é confirmada no curso do aviso prévio. E ponto 2, o empregador não precisa saber da gravidez. Pode anotar, tema de repercussão geral 497 do STF e também súmula 244, item 1 do TST. Repito, tema de repercussão geral 497 do STF e súmula 244, item 1 do TST. Não é a C, porque ela tem direito à estabilidade, sim senhor, sim senhora. Não é B, não é C. Eu ainda estou em dúvida quanto a A, tá? Eu quero olhar as outras porque é um tema muito específico. O Gutenberg, o que aconteceu? Ele registrou a candidatura como dirigente sindical. Eu lembro com você, artigo 8º, inciso 8º da Constituição. Artigo 8º, inciso 8º. Dirigente sindical tem estabilidade a partir do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato.
Ele registrou a candidatura em 1/3 e 5/3, manifestamente ele foi perseguido e dispensado, só porque ele registrou a candidatura. Ele é estável? Claro que ele é estável. A partir do registro da candidatura, não importa que ele não tinha sido eleito ainda, ele tem estabilidade. Artigo 8º, inciso 8º da Constituição. E o Raoni, quem que é? É o acidentado, né? Raoni tem estabilidade no emprego por 18 meses? 12 meses após a cessação do benefício previdenciário, né? Ele recebeu auxílio doença acidentário, por 12 meses após ele tem estabilidade. Onde é que está isso? Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Pode anotando, artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Eu só não estou escrevendo porque a gente tem pouco tempo. Eu tenho 9 minutos só para corrigir as outras 3 questões. Então, anota aí, tá? Por favor. Na verdade, 4 questões, mas vai dar tempo. Vamos lá. A única alternativa correta é quem? É a A mesmo, é a Ariadne. A Ariadne, ela é membro da Comissão de Representantes dos Empregados na Empresa. O que acontece? Se você olhar aí o artigo 510-D, parágrafo 3º da CLT, 510-D, parágrafo 3º, essa moça tem estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato dela. O mandato dela, o mandato, ele é sempre de 1 ano. E aí, como é que é o mandato dela? 13/11, ela foi eleita em 13/11 de 2023, então o mandato dela, a não ser que ela tenha sido reeleita, né? Mas vamos considerar que não. Foi até 13/11 de 24, certo? Ela foi, vamos considerar isso, que foi até 13/11 de 2024. Então, ela tem estabilidade até 13/11 de 2025. É exatamente isso, gente. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato dela, ela tem estabilidade e, portanto, né, ela estava estável quando ela foi dispensada. É a letra A. Eu repito, 510D, parágrafo 3º. Ok? É isso, minha gente. Então, difícil essa questão, hein? Eu olhei aqui, acabei de ver o meu gabarito consta, deu um pau no sistema da FGV, se o seu aconteceu isso também, o Daniel até me esclareceu aqui, ó. O gabarito, ele consta como o M, alternativa A, tá? O Daniel percebeu isso, que quando algumas pessoas puxaram o gabarito no site da FGV, saiu como o M, o que era alternativa A. Foi o que aconteceu aqui. Então, não assuste. Beleza, gente? Essa daqui é da lei do Emprega Mais Mulheres, né? Que a gente chama o programa Emprega Mais Mulheres. Essa alternativa 36 é chatinha. Eu vou ter que ir direto ao ponto aqui com você, tá bom? A gente vai ter que ir uma por uma e eu já derrubando o que está errado. Então, na verdade, a empresa Transponto, ela tem 80 empregados, sendo 40 mulheres com mais de 16 anos de idade. Tem uma única alternativa que se refere à CLT. E essa daqui, ó, a letra E, tá? Sempre que você tem, pelo menos, diz a CLT, 30 mulheres com mais de 16 anos, você tem que ter creche. Você tem que ter um local apropriado para que as mulheres sejam mantidas durante o seu período de amamentação. Tá no artigo 396 da CLT. Desculpa, tá no artigo 400 da CLT. E o outro artigo que prevê isso, deixa eu achar, acho que é o 389, viu? Isso mesmo, ó, artigo 389 da CLT, parágrafo 1º, tem a previsão de que toda empresa que tem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos tem que ter um local apropriado para amamentação. E aí, o local está no artigo 400 da CLT. Então, aqui a empresa errou porque ela não instalou o local apropriado. Então, ó, reveste-se de validade a não instalação. Não, ela teria que ter instalado porque ela tem 40 mulheres com mais de 16 anos de idade, certo? Com relação ao restante, olha só, reveste-se de validade o indeferimento da solicitação feita por uma empregada com filho de 1 ano para ser incluída no regime de teletrabalho que a empresa adota para outras pessoas da equipe, pois a decisão sobre o regime de teletrabalho é prerrogativa exclusiva do empregador. Realmente, é o empregador que
decide. De qualquer forma, os empregadores têm que conferir prioridade, tá na lei, tá? 14.457 no artigo 7º. Os empregadores têm que conferir prioridade para empregados que tenham filhos de até 6 anos. Então, realmente, assim, é uma prioridade, quer dizer, é uma decisão do empregador, mas ele tem que conferir prioridade, ele teria que conferir prioridade para essa moça que tem um filho de até 1 ano, tá no artigo 7º da Lei 14.457. Então, essa aqui tá errado. Letra B. Tá certo ou não, né? Isso que a gente tem que saber. Somente autorizar o uso de banco de horas semestral por um empregado com filha de 5 anos para acompanhá-la em sessões de fonoaudiologia, sem exigência de justificativa médica, se houver previsão expressa em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tá meio devagar aqui. Agora foi. É isso mesmo. Acordo coletivo de trabalho. Olha só, gente. A questão aqui tá no artigo 8º da lei do programa Emprega Mais Mulheres. O que acontece? Existe, de novo, uma prioridade na utilização de sistema de banco de horas, semestral, anual, enfim. Na verdade, o semestral, ele é previsto individualmente, né? E o anual é previsto por negociação coletiva. Então, existe uma prioridade, de novo, para filhos de até 6 anos, para empregados e empregadas, aí empregado e empregada com filhos de até 6 anos ou PCD, tem uma priorização na utilização do banco de horas, seja ele semestral ou seja ele anual. Tem um outro erro que eu vejo aqui, porque, se houver previsão expressa em convenção, acordo coletivo, não. O banco de horas semestral, ele pode ser individual, aí está no artigo 59 da CLT. Então, o artigo 8º da lei, 14.457, já justifica o erro dessa questão, e também o artigo 59 da CLT, ok? Letra C, eu acho que é essa. Adoção, eu li rápido, eu acho que é essa. Adoção de benefício de reembolso creche, desde que preenchidos os requisitos legais, de acordo com formalização de acordo individual ou acordo coletivo, que deverá estabelecer condições, prazos e valores sem prejuízo dos demais preceitos de proteção à maternidade. Exatamente. A gente tem hoje a previsão do reembolso creche no artigo 2º da lei, da mesma lei, 14.457, tá? E ele pode ser adotado tanto por acordo individual quanto por acordo coletivo ou convenção coletiva. E aí vai ter prazos, etc., valores, mas é exatamente isso. A gente tem essa previsão. Os empregadores podem utilizar, podem pagar, né, efetuar o reembolso creche na forma da norma coletiva ou do acordo individual. Então, eu acho que essa tá correta. A mesma coisa, recusa de flexibilização de horário, de entrada e saída para o empregado poder levar o filho de 2 anos de idade para a escola, se não houver previsão em norma coletiva, já que é um benefício que só é deferido para as mulheres empregadas. Não, gente. De novo, filho de até 6 anos, existe um direito de flexibilização da jornada, tá lá naquele artigo 8º de novo, tá? Flexibilização de jornada, independentemente do motivo, para levar para a escola ou não levar para a escola, para os empregados e para as empregadas que tenham filhos de até 6 anos de idade. Então, mais uma vez, aqui aquele artigo 8º que eu já tinha comentado com você, existe uma priorização de flexibilização de jornada, então entrada e saída, né, flexíveis para os empregados e empregadas que tenham filhos de até 6 anos. Então, tanto a letra B quanto a letra D de dado, aqui e aqui, a gente tem a previsão do artigo 8º da lei para justificar a incorreção dessas alternativas. A única alternativa correta, portanto, eu já tinha analisado a letra E, né? É a letra C, com base no artigo 2º da Lei 14.457, benefício de reembolso creche. Questão difícil, tinha que saber CLT, tinha que saber a lei, né? Mas, de qualquer forma, a única correta é... As outras também estavam meio óbvias, né, gente? Não vai deixar o teletrabalho para mulher que tem filho de até 1 ano, enfim. Quem deu uma olhadinha nessa lei, com certeza acertou essa questão. Nossa, tô passando aqui muito do tempo, mas não tem jeito, eu vou continuar, tá bom? Porque faltam 3 questões ainda, 37, 38 e 39. Vamos lá, vamos mais rápido, mas vamos. Essa aqui é a da greve, né? O que aconteceu? Basicamente, essa aqui é fácil, vamos responder rapidinho.
Greve em serviço essencial. Os trabalhadores de uma empresa resolveram fazer greve no... Cadê, ó? Fornecimento e manutenção de água potável. Isso é greve em serviço essencial. Portanto, não pode paralisar os serviços por completo e também tem que dar um aviso prévio de greve de pelo menos 72 horas, tanto a empresa quanto a comunidade. Isso tudo está na lei de greve, lei 7783 de 89. Eu vou citar o artigo 10 e o artigo 13 da lei de greve, tá? Então, assim, são 2 erros aqui. Eles não comunicaram previamente à empresa e eles pararam todas as atividades. 2 erros, portanto, não poderia. Teria que dar um aviso prévio de 72 horas, ó, tô olhando aqui, e não pode paralisar tudo. Eu acho que é a letra B. Vamos ler a A. A greve é legítima porque não há exigência de comunicação prévia? Não. Tem que comunicar. Mesmo em serviços essenciais, a paralisação total é autorizada? Não. Não tem exigências porque é um direito constitucional, nada a ver. A abusividade da greve só se tivesse violência? Não. A greve é abusiva, existe abuso do direito de greve, alternativa correta, alternativa B de bola, porque não foi dado aviso prévio de 72 horas e não pode parar tudo porque é um serviço essencial, manutenção e fornecimento de água potável. Portanto, 37B é a alternativa correta. Seguindo, Jesus é de aprendiz? Isso, ó. A gente tem alguns aprendizes que foram contratados pela empresa Infini. Deixa eu tomar uma água. E aí, todos os aprendizes contratados em parceria com uma escola técnica, como a ETEC, beleza? Só que aí baixou a auditoria do Ministério do Trabalho lá, fiscal chegou e ele verificou algumas situações que estão, no entender deles, corretas ou incorretas. A gente vai ter que analisar isso. Vamos analisar um por um? Então, a gente tem, ó, a Lanice, a gente tem o Melro, a gente tem o Nevilson. Tá, então vamos ler tudo. A Lanice, ela tem 16 anos e 4 meses de idade, frequentando o ensino fundamental, foi contratada como aprendiz com jornada de 8 horas diárias. Gente, tá errado. Por quê? A jornada de aprendizagem é de 6 horas diárias. Realmente, a gente tem uma exceção, mas não pode ser para aprendizes que estejam frequentando o ensino fundamental. É só para aprendizes que estejam frequentando o ensino médio. E a gente tem que somar as horas de aprendizagem com as horas práticas. Então, tá errado da Lanice. Tá totalmente errado o contrato dela, porque a jornada teria que ser de 6 horas. E aí vem, o contrato da Lanice está correto? Não é a letra A. Melro, de 19 anos e PCD, celebrou contrato de aprendizagem com duração de 3 anos. Pode? Pode. Exceção. Deixa eu já te falar o fundamento legal. Artigo 428 e seguintes da CLT, tá? Tá tudo lá. 428 e seguintes, tudo que eu vou falar. O Melro tá certo, porque ele é PCD, então pode superar 2 anos. Portanto, não é a letra C, tá vendo? Beleza? Olha só aí. A Lanice, a jornada é válida? Não, tá errado também. A jornada dela está errada, seriam 6 horas. E o Nevilson, de 16 anos, ele pediu demissão após 6 meses da celebração do contrato firmado por 2 anos, porque ele recebeu uma proposta melhor. Aprendiz pode pedir demissão? Óbvio, porque senão ele vira escravo, tá? Tá no artigo 433 da CLT, mas o aprendiz, ele pode sim pedir demissão. Então, o pedido dele é válido. Ou seja, tem que ser a B, né? A, C... estão erradas, E tá errado, tem que ser a B, vamos ver. Tranquila, é essa daqui, mas vamos continuar, ó. O fiscal constatou o não cumprimento da cota legal de aprendizes, porque a empresa falou, olha, não tem vaga suficiente para os cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Local, no Senai da vida deles. A empresa, isso não é desculpa, a empresa tem que cumprir a cota de aprendizagem porque ela pode suprir as vagas por outras entidades qualificadas, como, por exemplo, a ETEC. Ela não contratou no meio de uma ETEC, por meio de uma ETEC? Tá aqui, ó. O artigo 429 da CLT prevê isso, que se porventura o Serviço Nacional de Aprendizagem não tiver vagas suficientes lá na localidade, pode contratar por meio de outras entidades, como, por exemplo, a ETEC, que foi o que ela fez. Então, é letra B, tá? Da Lanice tá errado por causa do horário, do Melro tá certo, não é inválido, porque ele é PCD, pode ultrapassar 2 anos. E o Nevilson pode pedir demissão.
de forma que todas as outras alternativas estão erradas. A única correta é a letra B. Deixa eu conferir. Isso mesmo, letra B. 39, socorro, férias. Vamos lá, gente, rapidinho. A gente vai ter que analisar a questão de férias, tá? O que tá certo? Olha só, a gente tem 4 casos de empregados. A Marilis, ela foi contratada em 1/6 de 22. Portanto, conta comigo. Em 1/6 de 23, ela adquiriu direito às férias e teria que tirar as férias até 1/6 de 24. Concorda? Período aquisitivo e período concessivo, ó. Só para você me enxergar. Se ela foi contratada em junho de 22, em junho de 23, ela adquiriu direito às férias e ela teria que gozar as férias até junho de 24. Só que o que aconteceu? Ela gozou as férias só em novembro de 24, de forma que essas férias devem ser pagas em dobro. Você concorda que está certo? Com relação a Amarilis, a empresa fez tudo certo, porque ela não deu as férias no período correto, ela deveria ter dado as férias dela até junho de 24, eu repito, ó, vamos lá, de novo. Ela foi contratada em junho de 22, tinha que tirar as férias até junho de 20... Não, desculpa. Foi contratada em junho de 22, adquiriu direito às férias em junho de 23, teria que tirar as férias em junho de 24, até junho de 24. Concorda? Tirou em novembro, tem que receber em dobro. Artigo 137. No caso dela, tá certo. A empresa agiu corretamente. Beleza? Vamos ver os outros. Benevaldo. Ele completou o período aquisitivo de férias em 31/8 de 23 e a empresa, sem consultá-lo, fracionou. Pode? Não. Fracionamento demanda acordo com o empregado. Artigo 134 da CLT. Você pode fracionar as férias do seu empregado em até 3 períodos, mas ele tem que requerer isso, ele tem que aceitar isso. Então, Benevaldo, a empresa errou. Carmine, maior de 18 anos, beleza? Pediu para dividir suas férias de 30 dias em 3 períodos, sendo um deles de apenas 4 dias. Pode? De jeito nenhum. As férias podem ser fracionadas, artigo 134 também. Então, anota aí. Da Amarilis é 137, do Carmine e do Benevaldo, 134. As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas um deles não pode ter menos do que 14 dias e os outros 2, 5 dias cada um. Portanto, está errado, a empresa errou aqui. Divino saiu de férias, recebeu a remuneração, mas não recebeu o terço, tá certo? Errado, anota aí. Artigo 145. Quando você sai de férias, 2 dias antes você tem que receber a remuneração e o terço constitucional. Então, erraram. Evelise, teve 15 faltas injustificadas e teve 30 dias de férias, a empresa errou, né? Quando você tem mais de 14 faltas, né? Então, na verdade, de 5 a 14, você tem apenas 24 dias de férias. Como ela teve 15... ela tem 18 dias de férias, só a empresa errou. Artigo 130. Repetindo, Amarilis está certo, artigo 137. Benevaldo está errado, artigo 134. Carmine está errado, porque tem um fracionamento de 4 dias, né? Artigo 134. Divino, artigo 145, a empresa teria que ter pagado também o terço constitucional. E a Evelise, artigo 130, ela tinha só 18 dias de férias e não 30. Então, vamos ver? Divisão de férias de Carmine em 3 períodos, está correta? Não, porque 4 dias é um dos períodos. Pagamento advindo do termo, do terço constitucional está errado também, porque pagou atrasado, né? Divisão das férias de Benevaldo em 2 períodos poderia ser feita, está errado, porque ele não pediu, né? Tem que sempre ter anuência. É a D, ó. Pagamento em dobro das férias Amarilis está correto, porque foi feito fora do período concessivo, então tem que pagar em dobro. E a concessão de 30 dias de férias de Evelise tá errado, porque eram só 18. Ufa! Difícil, mas ó, passei muito do tempo, então assim, eu tive que correr mesmo, eu sabia que eu ia passar, e eu vou passar no anteprocesso também, não tem jeito. Mas é isso, gente, tá? Anotei aí, depois você pega todos os artigos, você vai ver os erros, mas eu fui pontuando conforme a gente foi lendo. Beleza? É isso, eu vou parar por aqui e eu já volto para a prova de processo. Até daqui a pouco.